Bom dia, muito bom dia. Mais um dia está nascendo, e enquanto houver sol, estaremos aqui. Hoje viajamos até Gana para um convite à clareza. O provérbio de hoje diz: quem não sabe para onde está indo, deve olhar de onde veio. Vamos falar sobre isso enquanto houver sol. Olá, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao novo episódio do podcast Enquanto Houver Sol. Eu me chamo Daniel Correia, sou psicólogo para homens e terapeuta de casais. Todas as segundas-feiras estamos juntos aqui para iniciar a nossa semana a partir de uma reflexão que sempre começa a partir de um provérbio das mais diferentes culturas do mundo e trata aí sobre temas relacionados à saúde mental, autoconhecimento e espiritualidade. Retornamos à África para um provérbio Ashanti. Tenho várias questões, vários pontos interessantes para a gente poder conversar sobre ele, mas antes da gente iniciar de fato, quero convidá-los a acompanhar meu trabalho também no Instagram, @DanielCorreiaPsi, vou deixar o link aqui na descrição, assim como convidar você também que está em um relacionamento, de repente um momento desafiador da relação entre vocês, se de alguma forma está difícil de vocês se compreenderem, o workshop Quebra-Cabeça da Convivência foi pensado para vocês. Você pode ter mais informações clicando no link que também vou deixar aqui na descrição. Vamos ao episódio de hoje. Quem não sabe para onde está indo, deve olhar de onde veio. Interessante pensar sobre essa perspectiva desse provérbio africano. Ele pode ser de alguma forma traduzido através da expressão sankofa, que é uma expressão africana que significa voltar e buscar o que ficou para trás. Então, o povo africano tem dentro da sua cultura o objetivo, a mística de estar sempre retomando as suas raízes, algo que já trabalhamos aqui dentro de alguns episódios anteriores. Mas, quando olho para esse provérbio e observo grande parte dos homens que acompanho como pacientes, ou quem sabe até homens que conheço de alguma forma, mesmo que não tenha um contato direto com eles, consigo em muitos deles observar a dificuldade em falar sobre o passado ou de encontrar sentido em olhar para trás. E quando escuto sobre isso e busco conversar com um homem sobre isso, eu gosto sempre de ir além daquele velho clichê que diz que o retrovisor é menor do que o para-brisa porque você tem que olhar mais para frente e menos para trás. Disso acredito que todos nós saibamos, mas qual que é o sentido por trás disso? O que leva os homens a terem essa dificuldade maior em ter uma referência em relação ao passado e de se prenderem e de se focarem principalmente em relação ao futuro? É interessante porque entre o passado e o futuro nós temos o presente, o único tempo real em que se pode fazer alguma coisa. E o que eu quero mostrar para vocês através desse provérbio e do que vamos conversar hoje é que olhar para trás não é fraqueza, mas pode ser uma bússola para te levar adiante de uma forma real. A gente começa fazendo isso quando a gente entende que é necessário reconhecer o passado para recuperar o eixo. Muitas vezes a sensação de estar à deriva vem dessa desconexão com o próprio percurso. Posso dar alguns exemplos em relação a isso. Conheço homens que já tiveram grande paixão por atividades como trabalho ou de repente dentro do próprio relacionamento, já tiveram apaixonados, conectados com aquela mulher, com aquela pessoa com quem ele vivia e de repente parece que algo acontece no meio do caminho e aquilo para de fazer sentido. Isso leva esse homem, essa pessoa a se sentir travado de alguma forma. Quando o povo africano fala sobre voltar e buscar o que ficou para trás, isso já traz em si o conhecimento de que quando você olha para frente, você está naquela busca
sobre construir mais, sobre garantir mais, sobre conquistar mais, muitas vezes você vai deixar coisas pelo caminho porque você não vai ter braço para conseguir abraçar tudo isso. E faz parte de muitos momentos da vida conquistar, mas manter isso, solidificar isso, concretizar tudo isso, também é uma etapa importante e que muitos homens, ao olhar apenas para o futuro, muitas vezes acabam se perdendo. Por isso, o passado pode funcionar como uma bússola. Quando a gente olha para o passado, a gente analisa o que a gente já fez, a gente olha para aquilo que deu certo e também para aquilo que não deu certo. Funciona como um mapa realmente, para nos levar a decisões mais conscientes no tempo presente. Muitas vezes, quando o homem se vê travado, isso acontece porque ele se perdeu no meio do caminho. E perdeu a conexão com aquilo que ele tinha lá atrás. O homem perdeu o seu porquê, a sua razão. E muitas vezes a gente vai encontrar isso exatamente no primeiro dia, no dia 1, como a gente costuma dizer, no que motivou ele a começar. E principalmente se lembrar de quem ele já foi e no que ele já viveu. Lembrar não somente as derrotas e se cobrar, se culpar por aquilo que não deu certo, mas principalmente manter um contato realista com aquilo que deu certo, com as suas próprias vitórias, com as suas próprias conquistas. E embora você possa ter alguma tendência em olhar mais para a vitória, em olhar mais para a derrota, eu posso tranquilamente dizer para você que ambas existem e que é importante considerar ambas também para não se tornar inocente ou uma presa fácil no meio do caminho. Voltar e buscar o que ficou para trás também tem relação com os nossos ancestrais, os nossos antepassados. Esse projeto em si, esse podcast, quando ele traz provérbios, ele tem basicamente esse objetivo. Afinal, eu pego provérbios que são passados de geração em geração, e se eles sobrevivem ao tempo, significa que aqui tem algum tipo de conhecimento que vale a pena a gente explorar e buscar traduzir para a nossa realidade de hoje. Se hoje eu estou falando para você no episódio 35, isso significa que já tiveram segundas e segundas-feiras que eu estive aqui falando sobre outros provérbios, e nas próximas segunda-feiras continuarei fazendo isso, retomando tudo isso, porque existe muita riqueza no passado e não é sinônimo de fraqueza olhar para trás. Muitas vezes a resposta que você está buscando hoje é uma resposta que você daria para você mesmo olhando o seu passado. Mais uma vez eu reafirmo aqui que olhar para trás não é fraqueza, não é perda de tempo, não é besteira. Por isso, o provérbio de hoje diz: quem não sabe para onde está indo, deve olhar de onde veio. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Assim concluo mais um episódio. Deixa aqui o like se eu curtir, se sentir à vontade para isso, pode comentar aqui também. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Um forte abraço e uma ótima semana. Até breve.